Olá e bem-vindos ao nosso espaço de reflexão, um lugar onde mergulhamos nas complexas correntes da mente e das relações humanas. Antes de começarmos nossa jornada de hoje, quero fazer um pequeno convite. Se o que você ouvir aqui tocar seu coração ou trouxer uma nova perspectiva, considere compartilhar este conteúdo. Cada compartilhamento é um ato de generosidade, uma forma de estender a mão para alguém que pode estar precisando exatamente desta mensagem para encontrar clareza. Ao nos apoiar, você nos ajuda a levar esperança e entendimento a mais pessoas. Agradeço imensamente. Hoje, vamos explorar um dos paradoxos mais dolorosos e confusos das relações humanas, porque, muitas vezes, acabamos descontando nossa raiva e frustração justamente naqueles que tentam nos ajudar, em vez de direcioná-las à fonte do nosso sofrimento, como uma pessoa narcisista em nossas vidas. Pense em um amigo de longa data ou um membro da família que está ligado a memórias nostálgicas. Desfazer-se dessa relação pode ser tão difícil quanto jogar fora uma caixa de heranças de família ou fotografias antigas. Cada imagem, cada objeto, carrega o peso de uma época, de uma versão de nós mesmos. É exatamente essa sensação de se distanciar de um relacionamento tóxico que está ancorado na nostalgia. As experiências de quem vive em relacionamentos narcisistas, especialmente os de gravidade moderada a severa, espelham de perto os sintomas de quem sofre qualquer forma de trauma relacional. A hipervigilância, aquele estado de alerta constante. A sensação de estar sempre pisando em ovos. A evitação, a ruminação mental, a perda devastadora da confiança nos outros, e principalmente, em si mesmo. Mas há outro elemento, um mecanismo de defesa sutil e poderoso. A grande pesquisadora de traumas, Judith Herman, em sua obra fundamental Trauma e Recuperação, descreve como sobreviventes de trauma frequentemente deslocam a raiva. Em vez de confrontar o agressor, onde o perigo é real e a ameaça é imensa, eles descarregam essa raiva em seus terapeutas, amigos ou familiares, as pessoas que, ironicamente, estão ali para oferecer suporte. É uma raiva legítima, mas direcionada ao alvo errado. Esse padrão é incrivelmente comum para sobreviventes de abuso narcisista, especialmente nas fases iniciais da recuperação. Eles atacam as pessoas ao seu redor, mas não a pessoa narcisista. Um sobrevivente pode ficar com raiva do terapeuta que sugere que o comportamento no relacionamento não é saudável. Pode se afastar de amigos que apontam que as atitudes do parceiro narcisista são inaceitáveis. Podem se irritar com um familiar que diz, de forma direta, você precisa terminar isso. Pare de falar com essa pessoa. Enquanto isso, a comunicação com a pessoa narcisista permanece no seu estado normal, mesmo que seja esse comportamento a causa raiz de toda a angústia e desespero do sobrevivente. Por quê? Porque confrontar o narcisista é ameaçador demais. Nossos instintos de sobrevivência nos dizem que é perigoso. O corpo sabe que atacar o agressor é inútil e pode até piorar a situação. Mas a raiva precisa sair. E ela sai, infelizmente, na direção das pessoas seguras, daquelas que não irão nos abandonar ou retaliar. Para quem está de fora, tentando ajudar, isso pode ser profundamente doloroso. Você vê alguém que ama continuando a ser gentil ou a ter uma vida aparentemente normal com um narcisista, mas se tornando irritadiço e agressivo com você. Tudo o que você quer é que essa pessoa fique bem. Mas é assim que o abuso narcisista funciona. Ele não afeta apenas a vítima direta, ele envia ondas de choque por toda a comunidade ao redor. O que está acontecendo é uma combinação de vínculo traumático e uma tentativa desesperada de se manter seguro. O trauma relacional fica dentro de nós, como uma mochila pesada que carregamos o tempo todo. Como Judith Herman coloca de forma tão poética, o agressor está sempre presente, como uma terceira pessoa na sala, mesmo quando não está fisicamente lá. As traições, as humilhações, as manipulações.
nós as carregamos em nosso corpo. E os humores negativos que sentimos, incluindo a raiva, podem vazar em outras pessoas e situações. Isso é ainda mais acentuado em relacionamentos narcisistas porque eles não são ruins o tempo todo. Essa intermitência é o que nos prende. Existem momentos bons, necessidades que são supridas, e isso gera uma confusão imensa. Há um medo de terminar tudo, que vai desde o medo interno de ficar sozinho até medos muito reais, como o abuso pós-separação. Um trauma relacional é confuso por definição, porque o agressor é alguém em quem um dia confiamos, amamos e com quem nos importamos. A forma como processamos isso emocionalmente, fisicamente e intelectualmente é um nó difícil de desatar. E aqui está o paradoxo cruel, a chamada cura para o abuso narcisista. O ingrediente essencial para a recuperação é o apoio. Um apoio social simples, compassivo, seguro e sintonizado. Relacionamentos que validam sua experiência. Se você está com raiva justamente dessas fontes de apoio, você corre o risco de minar a única coisa que pode realmente ajudá-lo a sair desse ciclo. Por isso, tenha compaixão por si mesmo. Se você já reagiu assim, entenda que não há mais um motivo para se culpar. Esses relacionamentos são tão isoladores que, ao afastar as pessoas que te apoiam, você aprofunda ainda mais essa sensação de solidão, ficando sem nenhum espelho preciso da realidade. Curar-se de um relacionamento narcisista significa ser curioso sobre suas próprias reações. Entender o porquê do seu comportamento, a sua perda de confiança, a sua dor pelas pessoas que você perdeu no caminho. A vergonha é um sentimento central na história do sobrevivente. Lembre-se, grande parte dela é uma internalização da vergonha do próprio narcisista, projetado em você através do gaslighting, fazendo você acreditar que o problema é você. Agora, vamos falar sobre outra grande âncora que nos mantém presos, a nostalgia. A nostalgia é definida como um anseio sentimental ou um afeto melancólico pelo passado. Temos nostalgia de cidades natais, de comidas da infância, dos tempos de faculdade. Mas a nostalgia é uma lente que distorce. Ela nos faz lembrar de fragmentos do passado e os torna melhores do que realmente foram. É uma forma de romantização. E um dos lugares onde a nostalgia mais distorce nossa visão é nas pessoas. Um amigo de faculdade pode, na verdade, ser bastante tóxico hoje, mas ele é um marco de uma época jovem e despreocupada da sua vida. Um parente pode evocar a nostalgia dos feriados em família, mas, na realidade, ele nunca foi gentil com você. Nós infundimos as pessoas daquela época com as memórias do tempo ou do evento, e tudo se mistura, como se as pessoas fossem tão boas quanto as lembranças. Isso se torna um problema real quando você está em processo de cura. Depois de fazer o trabalho de entender um sistema familiar narcisista ou sair de um relacionamento abusivo, você passa um tempo com esse velho amigo nostálgico. E de repente, você vê. Você testemunha o direito que ele se acha no direito, o egoísmo patológico, o gaslighting, a crítica, a manipulação, a falta de empatia. Sua primeira reação pode ser duvidar de si mesmo. Essa pessoa está na minha vida desde que eu tinha 14 anos. Será que o problema sou eu? Será que agora eu acho que todo mundo é narcisista? Calma. Na maioria das vezes, não é você. A verdade é que esse amigo ou familiar tóxico está surfando na onda da sua nostalgia. Com eles, nos sentimos jovens de novo. Temos uma história, um senso de pertencimento. Para quem vem de uma família narcisista, onde o sentimento de pertencimento é frágil, esses velhos amigos nostálgicos podem ter um poder ainda maior. A nostalgia se torna um passe livre. Eles se safam de comportamentos inaceitáveis porque evocam algo sentimental e poderoso. Então, como não percebemos isso antes? Primeiro,
talvez não vejamos essas pessoas com frequência. As interações são breves, e a conversa nostálgica preenche o tempo antes que o lado tóxico realmente apareça. Segundo, nós queremos que seja bom. Queremos manter essas memórias nostálgicas intactas. Não queremos reescrever as velhas histórias e olhar para as fotos antigas com um novo significado. Para quebrar a dissonância cognitiva, a tensão de ver que a pessoa hoje não corresponde à memória, nós nos culpamos ou criamos uma história que faça as peças se encaixarem. E essa história geralmente é: eles são legais, as pessoas mudam, nós éramos tão próximos. Terceiro, queremos preservar aquela época de nossa vida. É como se, ao admitir quem eles se tornaram, ou talvez sempre foram, tivéssemos que abrir mão daquelas memórias, como se sem eles, aquela parte da nossa história fosse apagada. E isso parece uma perda imensa. Relutar em descartar o amigo nostálgico é como relutar em jogar fora a caixa de fotos de família. Mas quando os relacionamentos narcisistas mais primários em sua vida, pais, parceiros, são removidos, você ganha uma visão mais clara de todo o resto. E então pode haver aquele momento de espera um minuto, eu já vi esse filme antes. A sensação de desconforto, o esgotamento, tudo é familiar. Só você sabe o quanto pode tolerar. Mas é importante ver com clareza. Às vezes, a nostalgia precisa ficar no passado, por um bom motivo. E isso nos leva a um último ponto, talvez o mais profundo de todos, a confusão entre alegria e alívio. Uma mulher me contou sobre sua mãe, uma pessoa profundamente narcisista. Depois de uma vida inteira de insultos e manipulação, sua fantasia era nunca mais falar com a mãe. Mas então ela me disse que, apesar de tudo, havia dias de alegria. Essa palavra prendia em um ciclo de culpa. Ela temia estar lendo o relacionamento de forma errada. Quando investigamos mais a fundo, descobrimos algo revelador. Esses momentos de alegria não eram sobre compartilhar uma experiência feliz, como ver um pôr do sol ou rir até a barriga doer. A alegria acontecia simplesmente quando a mãe não fazia coisas ruins. Quando ela não a manipulava, não a insultava, não a fazia se sentir culpada. Quando ela conseguia passar por uma visita inteira sem ser abusada. Juntas, percebemos que, para ela, alegria era simplesmente a ausência de dor. Que régua baixa colocamos para nossa felicidade? Isso, meus amigos, não é alegria. É alívio. É a liberação da tensão da dissonância cognitiva. É como se preocupar com uma conta enorme e descobrir que não precisa pagá-la. A sensação é boa, é um alívio imenso. Mas não é alegria. A alegria é um sentimento adicional. É quando estamos vivendo e algo maravilhoso acontece. Para um narcisista, a alegria é um circo de dopamina grandioso, um evento com centenas de pessoas celebrando-os. Para um sobrevivente, a alegria pode ter sido reduzida a um momento em que o abuso para. Todos nós que navegamos por esses relacionamentos nos tornamos artistas de objetos encontrados. Pegamos pedaços de lixo, cacos de vidro, e tentamos transformá-los em algo bonito. Pegamos a ausência de um insulto e a transformamos em uma obra-prima chamada alegria. Essa capacidade de encontrar um diamante nos destroços é um dom de resiliência. No entanto, é um dom que pode nos cegar para a realidade da situação. E continuamos nos machucando. Você merece mais do que isso. Todos nós merecemos. Entendo por que você vê isso como alegria. É o momento em que você consegue colocar a cabeça para fora da água e respirar. Mas quando não se afogar parece uma vida boa, algo está muito errado. Sobrevivência não é alegria. É sobrevivência. A cura talvez seja sobre permanecer no presente. Avaliar um relacionamento pelo que ele é agora, não pelo que foi há 40 anos.
É sobre aceitar múltiplas verdades. Sim, essa pessoa foi importante no seu passado. E sim, hoje, ela é tóxica para você. Ambas as coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Às vezes, a coisa mais humana que podemos fazer é deixar a memória no álbum de fotos, onde ela pertence. Meu desejo para todos vocês é por períodos de alegria real, genuína. Não momentos roubados de menos tensão que vocês precisam transformar em alegria para evitar a culpa e para continuar acreditando que o problema está em vocês. Sua vida não precisa ser uma obra de arte feita de destroços. Ela pode ser uma tela em branco, esperando por cores vibrantes e verdadeiras. Obrigado por me acompanhar.